Ora bem, com esta sessão, vamos nos debruçar sobre o teste do Q quadrado. Como vimos anteriormente, o teste do Q quadrado destina-se à análise de variáveis, neste caso uma ou duas variáveis que são nominais ou ordinais. Neste caso pretendemos saber se existe uma relação ou se existe independência entre as variáveis sexo e a variável categorias de obesidade. Ou seja, será que o ser-se obeso ou sobrepeso ou normal é independente de ser-se homem ou mulher? Vamos utilizar a base de dados que temos estado a utilizar para as aulas de iniciação à estatística e vocês na vossa base de dados também já devem ter as categorias para a obesidade, que foram feitas em função da classificação da Organização Mundial de Saúde, em que, neste caso, classificamos os nossos sujeitos em 3 categorias. E, portanto, temos o que se pode chamar, vamos ter uma tabela de contingências de 2 variáveis, de 2 por 3, ou seja, 2 que resulta da variável sexo, masculino e feminino, e 3 categorias na variável categorias de obesidade, normal, pré-obesidade e obesidade. Então, para fazermos o teste do Q quadrado, vamos aqui ao menu analisar, estatística descritiva, tabelas de referência cruzada e eu vou voltar aqui a colocar nas linhas, vamos colocar a variável sexo e nas colunas vamos colocar a variável categorias de obesidade. Normalmente a variável preditora ou variável X vai para as linhas e a variável dependente, neste caso, vai para as colunas, a variável Y. Depois vamos aqui às estatísticas e vamos escolher aqui o teste do Q quadrado. Entretanto, e como já vimos anteriormente, nós precisamos e temos neste caso as frequências observadas e vamos precisar das frequências esperadas, ou seja, calcularmos essas, e poderíamos também utilizar as percentagens, mas neste caso vocês podem fazer exatamente, ou devem fazer estes cálculos à mão, utilizando exatamente as mesmas frequências observadas e depois calcularem manualmente, através das fórmulas, a frequência esperada e, a partir daí, determinar o Q quadrado. Ou seja, o SPSS, de certa maneira, poupa-nos de termos que fazer todos os cálculos manuais. Depois, nós já vimos aqui que, portanto, isto não é necessário, este também não. E aqui nas estatísticas, também já escolhemos o teste, precisamos. Portanto, basicamente só precisamos de ir aqui às estatísticas e às células para escolher aquilo que queremos que a nossa tabela de contingências nos apresente. Também podemos pedir para apresentar os gráficos, eu vou colocá-los aqui por uma questão de curiosidade e que às vezes nos ajudam a fazer algumas interpretações. Eu vou fazer, ok, pronto. Então, quando fazemos o teste do Q quadrado no SPSS, o que é que ele nos dá? 3 tabelas. A primeira tabela apresenta apenas o resumo, portanto, dos casos, ou seja, temos 121 sujeitos em que 100% são válidos, ou seja, não há casos omissos. Portanto, todos os nossos sujeitos estão devidamente classificados relativamente à variável sexo e à variável categorias de obesidade.
A seguir aparece-nos a tabela de frequências cruzadas, e cá está, como vemos, temos duas variáveis. Na variável X temos é a variável sexo, com duas categorias, masculino e feminino, e a variável Y, cá está as categorias do IMC, com 3 categorias, ou 3 níveis, como nós temos nos nossos apontamentos. Temos aqui a categoria normal, pré-obesidade e obesidade. E podem ver aqui, cá está, as contagens, ou seja, estas são as frequências observadas. Temos 60 sujeitos do sexo masculino, 61 sujeitos do sexo feminino e em termos de categorias da obesidade ou de níveis de obesidade, temos 56 de peso normal, 49 classificados como sendo pré-obesos ou sobrepeso e 16 obesos, ok? E por baixo de cada uma das células vamos encontrar as frequências esperadas. Como veem, estes cálculos são logo feitos automaticamente. E no fundo, o que depois a seguir o teste nos vai dar é se estarmos aqui dentro de cada uma destas, ou portanto as contagens dentro de cada uma das células, se há qualquer tendência ou qualquer dependência de uma variável em função da outra. Então, nós, conforme já referimos anteriormente, temos o nível de significância que é normalmente estabelecido em 0,05. Normalmente os 3 níveis, já vos disse isso, são estipulados em 0,01 ou 0,05 ou 0,001. Neste caso, normalmente para as ciências sociais, o valor estabelecido é de 0,05. Portanto, quando vamos à tabela do Q², comparar os valores observados com os valores, ou determinar o valor crítico, normalmente vamos à coluna do 0,05, porque é esse que está pré-estabelecido. E aqui temos o resultado do teste do Q² de Pearson, em que o valor do Q² é 13,028 e o nível de significância é 0,001. Ora, aqui o SPSS dá-nos tanto o valor do teste como o nível de significância. E neste caso, nós já não precisamos de ir à tabela, a única coisa que temos que comparar é se este valor está inferior ou superior a 0,05. Então, a hipótese nula, o que é que ela nos diz? A hipótese nula diz-nos que o P, ou o nível de significância, é superior a 0,05. Para aceitarmos, se o valor for inferior, vamos rejeitar a nula e, neste caso, aceitar a alternativa, em que nos diz que existe uma dependência desses valores. Então, uma vez que já determinamos que há significância estatística, pois o valor de significância é inferior a 0,05, verificamos que há uma dependência da variável índice de massa corporal em função da variável sexo. Então, agora temos que voltar à tabela cruzada e ver como é que acontece essa dependência, ou seja, interpretar estes valores. Então, o que é que nós verificamos? Que no caso, é comparando os valores esperados com os valores observados, ou seja, o valor observado é 19, por exemplo, no sexo masculino, enquanto que o valor esperado seria de 27, ou seja, está bastante abaixo. Já no caso da obesidade, ele está acima do esperado, e assim como na obesidade. O que é que se passa em termos do sexo feminino? Vemos que acontece o oposto, enquanto que no sexo masculino eram esperados 27 e foram observados 19, no caso do sexo feminino temos 37 sujeitos peso normal e sendo esperados apenas 28, enquanto que na obesidade
vemos que eram esperados 8, enquanto temos observados 3. Ou seja, há aqui uma relação ou uma dependência da categoria de obesidade em função da variável sexo, sendo que no sexo masculino era mais, observam-se menores índices de obesidade, maiores índices ou níveis de peso normal, comparativamente aos homens em que se observa o oposto, mais indivíduos que são obesos do que aquilo que seria esperado comparativamente ao sexo feminino. E é basicamente isto. Entretanto, convinha neste caso agora seguir o teste das hipóteses e fazer a apresentação de toda a informação de uma forma mais estruturada, mas depois podemos rever isto, ok? Qualquer dúvida, então coloquem.